Olá, o meu nome é Carla e hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que possa te ajudar como me ajudou. Ela se encontra em João, capítulo 4, a partir do verso 1, e diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos? Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse texto é bem conhecido de todos e você sabe que Jesus se encontra com essa mulher. Na época, o próprio texto informa que Jesus, como judeu, e a mulher, como samaritana, viviam em culturas que não se davam bem. Havia uma rixa, uma rivalidade. E a mulher estranha o fato de que Jesus se dirige a ela, uma mulher samaritana. E pergunta como que ele poderia pedir água a ela. E ele responde que ele, se ela soubesse com quem estava falando, ela pediria água a ele e ele lhe daria da água viva. Se a gente observar toda essa conversa de Jesus e a mulher samaritana, gira em torno disso: a água, o poço, a fonte de águas vivas. A conversa de Jesus com a mulher samaritana sempre está permeando esses três temas: água, poço e fonte de águas vivas. Isso me faz lembrar da palavra que está em Jeremias, capítulo 2, verso 13, que diz o seguinte: O próprio Deus, através do seu profeta Jeremias, disse a Israel: O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Eu acho que Jesus tinha em mente esse texto quando encontra-se com a mulher samaritana. Se nós observarmos durante toda a palavra água, ela está totalmente ligada à palavra vida. Para nós mesmos, a ideia de água leva diretamente à ideia de vida. Você sabe que, por exemplo, astrônomos, quando estudam a existência, a possibilidade de vida em outros planetas, levam em consideração esse fator, a água. Nosso corpo é formado por 80% de água. O líquido amniótico que nos envolve durante a gestação para nos proteger tem 99% da sua composição água. Então a água simboliza a vida.
Só que Jesus vem explicar para aquela mulher, assim como Deus havia tentado explicar para Israel, séculos antes, que Ele é a fonte de água viva. O que é isso? Qual a diferença entre um poço, uma cisterna e uma fonte de água viva? O que é água viva? Um poço, você vai lembrar, ele é cavado até muito baixas profundidades. E ele contém água, ele guarda água. Só que um poço pode ser facilmente contaminado. A água ali não tem movimento, é parada. Agora uma fonte, uma nascente que jorra, que brota e que muitas vezes vai formar em sua extensão rios e então desaguar no oceano, é uma água que flui, é uma água que se movimenta, é uma água que tem mais vida. E é isso que Jesus quer falar, que Ele é a fonte de toda a vida plena. Muitas vezes as pessoas procuram cisternas, poços com águas que não são tão boas assim, com uma vida que apenas se sobrevive, não se vive. E Deus está falando: venham, eu tenho a água viva. E digo mais, na continuação você vê Jesus falar: se você vier a mim e beber da água que eu dou, eu formarei uma fonte dessa própria água dentro de você, que irá jorrar para a vida eterna. Ele não promete só vida abundante a você, mas Ele promete que você será um veículo através do qual essa vida abundante chegará a outras vidas. A nossa pergunta hoje é: quantas vezes nós trocamos a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Jesus, a nossa confiança no Pai, em cisternas, em poços? O que são as cisternas nas nossas vidas? São os falsos ídolos, os falsos preceitos, as coisas que nos afastam do nosso relacionamento com Deus, quando colocamos elas em primeiro lugar. A nossa falsa cisterna, o nosso poço pode ser um relacionamento, como era para essa mulher samaritana. Jesus mesmo fala: você teve 5 maridos e o que tem agora não é seu. Talvez ela buscasse toda a paz e toda a vida e plenitude que ela esperava em relacionamentos. Talvez para nós seja um relacionamento, talvez um emprego ao qual nos agarramos e pelo qual nos sacrificamos, e às vezes sacrificamos coisas preciosas. Talvez seja um posto, uma posição, talvez seja um referencial que temos. Seja como for, temos que lembrar que todas essas coisas são poços, não são a fonte de água viva. A fonte de água viva está em Cristo, é Jesus, e só nele nós podemos ter a nossa necessidade real de vida plena saciada. Então eu te convido hoje a parar e refletir se há alguma cisterna na sua vida, alguma coisa em que você deposite a sua confiança de tal forma que aquilo se tornou um plano B. Se Deus não der certo, se Deus não fizer, eu tenho um plano B. Eu te convido a deixar toda a cisterna e ir até a fonte que é Cristo e somente confiar nele. Faça essa oração comigo nesse dia. Pai, eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu depositei a minha confiança em poços, em cisternas rachadas, que me traem e que podem perecer, ao invés de confiar no Senhor, que é a fonte de água viva, que jorra para a eternidade. Senhor, agora, diante desse pedido de perdão, eu também peço: me ajuda, Espírito Santo, a ter os meus olhos voltados para Ti e apenas confiar no Senhor, porque o Senhor é a minha fonte de vida real. Que você possa ficar com essa palavra falando no seu coração e que seja na fonte que é Cristo que você tenha toda a sua vida.